E aí, quando a gente começou a fazer esse ensaio, e a gente começou a usar, então, essas amostras vieram da onde? De pacientes que tiveram infecção, né? Então, foram pacientes que foram acometidos do SARS-CoV-2, desenvolveram a doença, tá? Alguns desses pacientes tinham, inclusive, sido hospitalizados, alguns tinham, inclusive, ido para a UTI, tá? E, para nossa surpresa, aqui eu tenho o paciente S20, tá? Para nossa surpresa, o que acontecia? Quando a gente fazia um ensaio utilizando a S1, o ensaio não dava positivo. O ensaio apresentava uma densidade ótica muito baixa. Tá? E a gente se questionou, pô, mas como é que pode um paciente que teve a doença, que se curou da doença, como é que pode esse paciente não ter anticorpos que neutralizariam, então, a presença do vírus? A gente vai falar mais adiante que a resposta celular, ela também faz parte da resposta humoral, também faz parte da resposta imunológica, mas a resposta humoral, ela é fundamental. Então, a gente não conseguia explicar por que é que um paciente que se curou da doença tinha níveis praticamente negativos, né? Aqui eu tenho a diluição do soro desse paciente e aqui eu tenho a densidade ótica. Então, dava sinal muito pequeno. Pô, como é que eu podia ter esse paciente aqui, se curou e tinha um nível tão baixo de resposta imunológica? E aí, para nossa surpresa, o que aconteceu? Quando eu comecei a utilizar o antígeno tridimensional, quando eu comecei a usar a proteína S total, tá? Essa proteína que estava agora sendo produzida aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, olha só que interessante que apareceu. Esse paciente que era negativo, ele se tornou altamente positivo. Ou seja, ele era extremamente positivo, mas quando eu usava apenas a proteína S1, tá? Olha só o que acontecia. Eu não estava detectando a totalidade desses anticorpos. Então, isso nos levou a fazer uma avaliação maior de pacientes. E o que a gente descobriu, pessoal? A gente descobriu que aproximadamente 30% dos pacientes apresentam, quando eu uso apenas a S1, então quando eu uso só a S1 como antígeno, eu não consigo detectar esses anticorpos. Quando eu uso a proteína total, a proteína tridimensional, tá? Isso tem a ver também com aqueles epítopos de carboidrato, eu consigo sim detectar esses anticorpos. Então, toda vez que eu utilizar apenas o antígeno S1, ou utilizar um antígeno que não é produzido em célula de mamífero, um antígeno que é produzido em bactérias, e a gente lembra que bactérias não produzem glicoproteínas, tá? Por que algumas empresas utilizam antígenos produzidos em bactérias? Porque o processo de fermentação é muito mais fácil e muito mais barato. Enquanto que o processo para produzir essas glicoproteínas, ela precisa usar células, normalmente células de mamífero, que são difíceis e custosas de se produzir. Então, este achado nosso, né, ele acabou, então, nos gerando um depósito de patente, tá? A gente depositou lá em julho do ano passado, tá? Um pedido de patente nos Estados Unidos, né? E isso agora em outras jurisdições também, onde a gente determina que usar o antígeno tridimensional é fundamental para eu poder detectar a totalidade de anticorpos contra o SARS-CoV-2. Tá? A gente também tem que entender que o processo, como eu falei, de internalização do vírus, que é dependente da S2, né? Quando eu tenho um anticorpo que está se ligando ou nessas glicanas ou está ligando na S2, eu também consigo inibir a penetração, a entrada do vírus dentro da célula. Então, anticorpos neutralizantes não são apenas os anticorpos que são detectados contra a RBD, mas sim são anticorpos que podem estar se ligando longe deste sítio. Porque se eu tenho um anticorpo que se liga aqui, a gente sabe que as proteínas, quando eu tenho um anticorpo grudado nela, ela muda a estrutura tridimensional dela. Então, sim, eu posso ter um anticorpo que se liga longe da RBD e, mesmo assim, interfere na ligação do vírus com a célula.
e que anticorpos contra a S2, porque a S2 está envolvida na penetração do vírus para dentro da célula, também são fundamentais e podem funcionar como anticorpos neutralizantes, como a gente viu, na verdade, em 30% dos pacientes. Tá? Então, isso é um achado muito importante, né? E foi protegido, foi nessa primeira patente que nós desenvolvemos. Tá? Então, eu vou fazer toda vez, então, lembrando lá do início, né, quando eu falei lá que a gente tinha o antígeno, o anticorpo e a marca, tá? O que a gente tem aqui? Né? Então, aqui eu tenho exemplos de antígenos diferentes. Tá? Se a gente for na bula dos ensaios, eu preciso ter essa descrição. Qual é o antígeno que eu estou usando? Tá? Bom, existem uma série de empresas que, ao invés de usar a proteína inteira do vírus, tá? O que eles fazem? Eles usam peptídeos. Então, eles vão lá e identificam, né, determinados epítopos, e esses epítopos são obrigatoriamente sempre lineares, tá? E esses epítopos esse antígeno é utilizado no ensaio e é somente esse tipo de anticorpo que eu consigo detectar. Então, aqui eu fiz uma representação gráfica, onde aqui em verdinho, vocês se lembram lá que eu tinha o RDB, aqui, ó, os antígenos, tá? E aqui eu tenho um anticorpo, tá? Como eu estou usando um peptídeo ou uma combinação de peptídeos, olha só o que vai acontecer. Eu só vou estar detectando estes anticorpos, porque eu só tenho este epítopo presente. Tá? Muito bem, então eu tenho uma série de ensaios que utiliza peptídeos, e o que acontece quando eu utilizo um peptídeo? Eu estou restringindo, tá, o número de epítopos que eu estou detectando no meu ensaio. Então, eu estou restringindo a quantidade de anticorpo que aquele paciente está, que eu estou medindo naquele paciente. Quando a gente fala agora, né, nos ensaios que utilizam pseudovírus, que são os ensaios que hoje está sendo discutidos, os ensaios de neutralização, né, que tem uma discussão muito grande sobre isso, olha só o que a gente está fazendo com esses ensaios de neutralização. Sejam os ensaios que utilizam pseudovírus, ou sejam os ensaios que estão usando apenas, tá, esse sítiozinho aqui da RBD. O que está acontecendo quando eu uso esse tipo de ensaio? Eu estou detectando, e aqui eu acrescentei esse anticorpo roxinho aqui, tá? Então, eu estou detectando esses verdinhos e estou detectando mais alguns outros anticorpos. Mas vocês veem que, de novo, o que eu consigo detectar da resposta, ela é limitada. Eu não estou detectando a totalidade de anticorpos. E, mais uma vez, os epítopos tridimensionais são fundamentais na detecção da resposta imune. Bom, se eu agora utilizo a S1, né, e se eu usar uma S1 que foi produzida em célula de mamífero, tá, eu, de novo, vou começar a detectar mais anticorpos, né, um número maior de epítopos que eu estou detectando. Inclusive, se isso aqui for produzido em célula de mamífero, eu vou estar detectando esses anticorpos contra epítopos que são dependentes de carboidratos. Tá? E se eu usar a S1 e a S2 junto, eu aumento ainda mais o número de anticorpos que eu estou detectando. Mas olha o que acontece quando eu uso, que é o caso do Immuno-S COVID-19, quando eu utilizo este antígeno completo, tridimensional e contendo os carboidratos, eu consigo detectar a totalidade dos anticorpos que um paciente normalmente vai produzir contra o vírus. Então, por que quando eu estava usando aquele ensaio contra a S1 e que aquele paciente dava negativo, ou dava pouco positivo, por quê? Porque eu estava limitando os anticorpos que eu podia estar medindo. Quando eu comecei a usar o antígeno tridimensional, eu detectei a totalidade desses anticorpos. Tá? E a totalidade desses anticorpos, que incluem todos os anticorpos neutralizantes, tá? E outros epítopos também. Tá? Então, a importância desse ensaio está justamente aí.
em que eu consigo detectar a totalidade desses anticorpos e eu não estou limitado a apenas um tipo de anticorpo. Então, vocês veem que esta é uma diferença muito significativa. Porque no momento que eu restringo a detecção, no momento que eu uso um antígeno que é limitado, eu vou deixar de detectar esses outros tipos de anticorpos. E isso a gente viu que é fundamental na resposta imune. Bom, muito bem. Então, o Immuno-S-CoV, ele é um ensaio que utiliza esse antígeno tridimensional, tá? E esse antígeno tridimensional é um diferencial do ensaio, né? Porque comparado com outros, né, eu tenho limitação, eu consigo detectar mais epítopos, tá? Mas o que mais a gente tem de diferente no Immuno-S-CoV-19? Tá? Por que esse ensaio ele é tão diferente dos outros ensaios que a gente tem disponível? Um dos problemas que a gente tem é o quê? Quando eu tenho uma doença nova, e quando eu tenho um vírus novo, a gente tem que entender que existem outros tipos de coronavírus, né? O coronavírus é um tipo de vírus que infecta humanos, né? Já há bastante tempo, né? Desde sempre a gente tinha coronavírus. Só que o que aconteceu? Houve essa mutação, né? Quer dizer, o vírus saiu, então, do morcego e foi para a espécie humana, tá? E isso surgiu, então, essa cepa nova, esse tipo viral novo, né? Que estava causando essa infecção, estava causando a Covid. Né? Mas aí a pergunta é a seguinte, a gente sabe que esses vírus, apesar de ser um vírus novo, tem partes desse vírus que são as mesmas partes que o nosso sistema imunológico já enxergava nos outros vírus. Então, antes de existir o Covid-19, antes de existir o SARS-CoV-2, existia outros coronavírus. E a pergunta que a gente tinha, e que ninguém tinha respondido, e que nós respondemos de uma forma muito elegante, foi como que é a imunidade das pessoas antes de existir o SARS-CoV-2? Então, o que a gente conseguiu fazer através de uma parceria? Como eu falei, eu sou professor, hoje licenciado da PUC aqui do Rio Grande do Sul, e através de uma parceria com a PUC, né, a gente teve acesso, então, a 1.224 amostras, que são amostras pré-Covid. O que quer dizer pré-Covid? Essas amostras elas foram coletadas, né, até 2018, quando não existia o SARS-CoV-2. Então, essas são amostras de pacientes que não foram expostos ao SARS-CoV-2. Então, o que a gente tem aqui nessa análise? A gente tem aqui, e uma outra questão muito importante que diferencia esse ensaio, é que ao invés da gente reportar o ensaio como uma densidade ótica ou como um índice, tá? O que a gente tem? A gente criou uma unidade, tá? Hoje não existe uma unidade internacional, então a gente criou uma unidade que a gente chama de IBBR, tá? Esse ensaio só funciona utilizando esta unidade, a gente não consegue transferir os resultados que a gente tem aqui para um outro ensaio, a gente obrigatoriamente tem que usar essa mesma metodologia. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o número de unidades, ou seja, a quantidade de anticorpo que cada paciente desses aqui tinha, tá? E lembrando, esses eram pacientes quando não se tinha ainda a Covid-19. Ou seja, isso aqui é uma imunidade pré-existente. Tá? Bom, e quando a gente olha essa imunidade, cada pontinho desses representa aqui um paciente, tá? Quando a gente olha todos esses resultados, o que a gente espera? A gente espera que quando eu tenho uma análise laboratorial ou uma análise biológica, ou qualquer que seja, ela deve ter, tá, uma curva de distribuição normal. Tá? Então, ela deveria seguir essa curva de distribuição normal. Era o que é esperado. Quando eu meço, por exemplo, a altura das pessoas ou o peso das pessoas, né, ela deve seguir essa curva de distribuição normal.
Agora, olha só o que aconteceu quando a gente pegou aqueles dados que a gente tinha e criou esse plot, né? Criou essa distribuição. Isso aqui deveria ser uma distribuição normal, devia ser essa distribuição normal. Mas olha, quando a gente olhou esses resultados e quando a gente testou estatisticamente, o que a gente demonstrou? Olha, isso aqui não é uma curva de distribuição normal. Quando eu falho nessa curva de distribuição normal, por que isso acontece? Porque provavelmente eu tenha mais de uma curva presente ou representada aqui. Então, a partir desse dado, a gente fez uma análise estatística tremendamente complexa. E o que a gente fez? A gente desintegrou aquela curva de distribuição normal, aquela curva que não era normal, aquela curva daqueles pacientes todos, e, na verdade, o que a gente encontrou aqui dentro? Então, aquela distribuição normal, ela era formada, na verdade, por 3 grupos distintos de pacientes. Então, eu tinha o primeiro grupo aqui, tá? Que é esse totalmente vazado aqui, que é o que a gente chama de resposta humoral indetectável. Tá? Então, esses pacientes aqui, tá? Criou-se, então, a primeira curva de distribuição normal aqui. Bom, depois eu tinha um outro grupo de pacientes que aparentemente tinham uma resposta imunológica, tá? E a gente chamou isso de resposta humoral de reação cruzada. O que é reação cruzada? Reação cruzada é quando eu tenho um vírus, eu produzo anticorpos contra aquele vírus, e aquele epítopo, ele está presente também num outro vírus. Tá? Então, é uma vantagem evolutiva. Você imagina, se eu tenho uma infecção contra um vírus e de lambuja eu ganho um anticorpo que me protege contra um outro vírus. Tá? Isso a gente vê em uma série de vírus. Isso é uma coisa muito comum, porque evolutivamente isso é muito positivo. Tá? Então, pessoal, com isso aqui, o que a gente pôde analisar? Que olhando aqueles dados, olhando aqueles pacientes pré-Covid, a gente pôde criar 3 grupos de pacientes, então pré-Covid, na inexistência do SARS-CoV-2, a gente tinha 3 grupos de pacientes, um com resposta humoral indetectável, que representava 60% dessa população, 35% da população apresentava uma reação cruzada de nível 1, né? E mais ou menos 4,5% apresentavam, então, um nível de resposta humoral cruzada que a gente chamou de nível 2. Porque nível 1 e nível 2 tem a ver com a intensidade da resposta. Muito bem. Então, isto e o fato de eu poder ter esta informação é algo extremamente rico e que diferencia por demais este ensaio. Bom, se eu agora colocar aqui os pacientes, tá? E aqui a gente teve a oportunidade de avaliar mais de 800 pacientes que tinham sabidamente o Covid-19, tá? O que eu consigo criar aqui? Eu consigo criar 4 grupos completamente distintos, estatisticamente diferentes, né? Então, eu tenho aquele primeiro grupo, que é uma resposta humoral indetectável. Eu tenho o segundo grupo, que é uma resposta de reação cruzada nível 1. Eu tenho um terceiro grupo, que é uma resposta cruzada de nível 2. E, por fim, eu tenho a resposta humoral pós-Covid. E todos esses grupos, né, o tamanho da resposta, a quantificação da resposta, e vocês veem aqui que isso está relacionado com o número de unidades que cada um desses pacientes tem, né, são grupos completamente distintos do ponto de vista estatístico. Bom, e aí se criou uma outra coisa que diferencia esse ensaio, tá? Se criou um algoritmo que é fantástico, por quê? E aqui a gente tem o segundo depósito de patente importante disso aqui, né, que então é um ensaio que justamente vai acessar a imunidade dos pacientes, tá? E isso aqui foi depositado agora em janeiro deste ano, tá? Onde eu consigo, fazendo esse algoritmo, tá? E aqui tem muita estatística populacional,
tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho, de novo, meus grupos, né, de reação humoral indetectável, eu tenho reação cruzada nível 1, reação de resposta cruzada nível 2, e eu tenho a imunidade pós-Covid. Então, dessa forma, eu consigo diferenciar, quando eu faço ensaio, eu consigo diferenciar quantas unidades esse paciente tem, e com isso eu consigo classificar aonde esse paciente está, em que grupo esse paciente está. Que impacto que tem isso do ponto de vista de análise? Como a gente vê, pessoal, e eu vou voltar nessas curvas aqui, porque estatisticamente isso é um pouco complexo da gente entender. Quando eu tenho esta primeira curva aqui, vocês veem que tem essa curva termina e essa outra curva já começa aqui. Então, eu tenho uma sobreposição dessas curvas. Isso, do ponto de vista analítico, a gente vê em várias doenças, né? Quando eu tenho um nível que ele não consegue separar exatamente um grupo de outro. Então, o que acontece? Existem determinado resultado que pode estar neste grupo ou neste grupo. Estatisticamente, isso é possível, né? Mas é óbvio que a diferença entre este grupo e este grupo são dramáticas. E essas duas curvas, vocês veem aqui que essa curva aqui, ó, voltar aqui, ó, essa curva aqui, ela não coincide com esta curva, nem com esta curva. Tá? Então, eu consigo separar esses grupos. E aí, o que a gente fez? E esse gráfico aqui, essa tabela, ela está presente nos laudos. Quando a gente emite o laudo, quando o laboratório emite o laudo, ele vai apresentar essa tabela, e muitos pacientes têm dificuldade em interpretar isso, porque isso é complexo, isso, tá? Vamos tentar explicar o que a gente está tendo aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com 30 unidades, tá? A probabilidade dele estar dentro desse grupo de resposta humoral indetectável é 100%. Tá? À medida que eu vou aumentando o número de unidades, eu vou passando de um grupo para outro. Tá? Vou passando de um grupo para outro. Então, por exemplo, se eu tiver um paciente com 200 unidades, ele tem 100% de chance, a chance estatística dele estar no grupo, naquele grupo pós-Covid, é de 100%. Isso é uma questão estatística, que a gente conseguiu calcular à medida que a gente criou aquele algoritmo. É claro que existem níveis onde existem probabilidades diferentes. Então, por exemplo, vou pegar um paciente que tenha um nível de 140 unidades. Tá? Então, um paciente que tem 140 unidades, que tipo de resposta imunológica ele tem? Ele pode ter uma probabilidade de 30% de ser essa reação cruzada de nível 2, ou de 70% dele estar na imunidade pós-Covid. Isso aqui não é o nível de proteção ou a percentagem de imunidade dele. É a probabilidade de ele estar neste grupo ou neste grupo. E isso acontece por quê? Porque essas curvas, uma curva se sobrepõe à outra curva. Vamos olhar alguns exemplos aqui. Tá? Então, olha só. Se eu tenho um paciente aqui com aproximadamente 40 e... Vamos dizer que esse paciente aqui tenha 45 unidades, tá? Então, aqui está a probabilidade. Você vê que a probabilidade dele estar nesse grupo aqui é quase 100%. À medida que o nível vai aumentando, eu posso encontrar esse paciente aqui. Então, se ele tem 80 aqui, mais ou menos, né? Eles teriam a probabilidade de quase 100% de estar nesse grupo. Tá? Aqui, de novo, tá? E aqui eu tenho um paciente lá com 170, né? Então a probabilidade de ele ser imunidade pós-Covid é quase 100%. Mas o problema está nesses pacientes aqui. Agora aqui desfigurou um pouquinho, pessoal. Mas vamos imaginar que esse paciente aqui, tá? Ele tenha 130 unidades, tá? Vamos imaginar que eu pego essa linha aqui. Essa bolinha vermelha estaria aqui,
e essa bolinha vermelha estaria aqui. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que com 130 unidades, eu tenho duas hipóteses. Eu posso estar nesse nível de reação cruzada nível 2, ou eu posso estar tendo uma imunidade pós-Covid. Tá? Qual é a probabilidade de, se eu tiver 130, eu estar num grupo ou no outro? Vamos olhar aquela tabela. Olha aqui, ó. 130 unidades, tá? 130 unidades. O que acontece? Um paciente com 130 unidades, tá? Ele tem uma probabilidade de 89% de ter imunidade de reação cruzada nível 2. Ele não teve a infecção pelo SARS-CoV-2, e isso é uma imunidade que ele teve contra um outro vírus, não é uma imunidade específica. E ele tem 10% de chance de ser um paciente que teve a Covid, só que ele teve uma resposta menor, ele produziu menos anticorpo. Tá? Então, quando a gente analisa esses resultados, a gente consegue quantificar a resposta imune e eu consigo colocar os pacientes dentro desses grupos diferentes. E isso é uma informação extremamente rica, por quê? Porque agora eu consigo determinar que, estatisticamente, sim, esse paciente tem o que a gente chama de imunidade humoral pós-Covid. Ou não, esse paciente não tem resposta imunológica pós-Covid. Então, com isso, pessoal, a gente consegue classificar claramente aonde está esse paciente. Às vezes eu tenho pacientes que não tiveram sintomaticamente a doença, mas quando eles fazem o teste, eles apresentam um nível de resposta que é compatível com a resposta de pacientes pós-Covid. Então, muito provavelmente, esse paciente teve uma doença assintomática, não teve os sintomas, mas desenvolveu uma resposta imune compatível com a infecção pós-Covid. Então, este é uma outra informação, tá, que esse ensaio produz e que nenhum outro ensaio consegue fazer essa diferença. Por que os outros ensaios não conseguem fazer essa diferença? Porque este algoritmo aqui, tá, ele é próprio do Immuno-S Covid-19. Por isso que existe essa patente, tá, e por isso o grande diferencial deste ensaio. Porque não só eu estou detectando se o teste é positivo ou negativo, mas eu consigo quantificar, eu consigo determinar em qual desses grupos o paciente se encontra.